Pastor Jonas, já fiz o agradecimento inicialmente, a gente agradece e desejo que Deus o abençoe neste momento aí, que nesse meditar, e refletir na palavra de Deus. Muito obrigado. Boa noite. Saúdo, então, a todos os homens aqui presentes nessa noite, leigos, pastores, de maneira especial também a todas as mulheres aqui presentes, servas, que acompanham seus esposos, seus pais. É muito bom olhar para esse grupo e não ver apenas homens. Eu particularmente não gosto de ver apenas cara de homem o tempo todo, então é muito bom ver belos rostos femininos também aqui juntos nesse dia. Agradeço ao convite para dirigir essa palavra aqui a vocês hoje, é uma honra para mim estar aqui. Peço que Deus seja aquele que conduza as minhas palavras nesse dia. Quero, antes de tudo, esclarecer, sou eu naquela foto lá. Eu demorei um tempo para reparar que era eu lá, porque eu estou, eu estou de óculos, e lá não, mas eu também estou com menos cabelo hoje e 10 quilos a menos também. Então, mas sou eu lá naquela foto lá, não trocamos de palestrante no dia. Pois bem, eu quero começar, vamos de vereda, como se diz lá em Horizontina. Eu quero começar me apresentando para vocês. E eu quero me apresentar para vocês de uma maneira que vocês vão perceber que na maneira com que eu vou me apresentar a vocês, já vai haver muito conteúdo do que eu creio, através da palavra de Deus, que um homem deve pensar a respeito de si mesmo, a respeito da palavra de Deus, a respeito da sua família, a respeito da sua vocação nesse mundo, a respeito do seu chamado feito por Deus aqui. Então, quero me apresentar para vocês dessa forma, dizendo para vocês, portanto, que eu sou um homem, nascido homem, e recebi este nome de um profeta. Creio que, conforme a palavra de Deus, foi Ele quem escolheu esse nome e já me conhecia antes de eu nascer e me deu esse nome de um profeta, que alguns dizem que é o pior profeta da Bíblia, mas ainda assim é um profeta, Profeta Jonas. Eu sou um homem crente em Jesus Cristo, um homem que nasceu com a sua natureza humana pecaminosa no dia 7 de outubro de 1982 e renasceu pela graça e misericórdia de Deus no dia 14 de novembro desse mesmo ano, através do santo batismo. E desde então, acima de todas as coisas, eu sou exatamente isso, um homem cristão, um servo do Senhor Jesus Cristo nesse mundo, um discípulo de Jesus. É isto que me define acima de todas as coisas. Se vocês pedirem uma definição de quem eu sou, acima de tudo, esta é a definição de quem eu sou. Eu sou um pecador regenerado pelo santo batismo, pelo sangue de Jesus Cristo, e a minha vida pertence a Ele em absolutamente todos os aspectos. Tudo. Todos os meus pensamentos, todas as minhas palavras, todas as minhas ações, emoções, sentimentos pertencem a Ele. Não significa que eu renda todas essas coisas a Ele perfeitamente,
mas eu tenho plena consciência de que é isto que eu devo fazer, e nada mais acima disso. É por essa razão, acima de toda e qualquer razão, de todo e qualquer propósito, que eu estou nesse mundo e estou aqui também diante de vocês, como um homem cristão. Depois disso, eu também recebi a graça de encontrar um tesouro, pois a palavra de Deus diz que o homem que encontra uma esposa encontra um tesouro. E eu verdadeiramente encontrei um tesouro maravilhoso na minha esposa, que se chama Diele. Encontrei um maravilhoso tesouro na minha esposa que vai muito além da beleza estonteante que ela tem, e ela tem. Vai muito além de qualquer outra virtude que eu possa encontrar nela, mas o maior tesouro que eu encontrei nela é a fé que ela compartilha comigo. A minha esposa, pela graça de Deus, é uma mulher que se identifica desta mesma forma, como uma serva de Deus acima de todas as coisas, como alguém que ama outro homem antes de me amar. E eu não tenho o menor ciúmes disso, pelo contrário, louvo e me ajoelho diante de Deus e agradeço por ela amar a Jesus Cristo muito mais do que ela me ama. E eu espero que ela permaneça assim, sempre. Que ela sempre ame a Ele mais do que a mim. Porque Ele, com certeza, é o homem que deve ser amado, acima de todo homem. Depois da graça de ser marido de uma só mulher, como diz a palavra, Deus também foi extremamente gracioso comigo e me deu duas daquelas flechas das quais a palavra de Deus diz. Eu sou o agraciado pai de uma menina que vai completar 10 anos agora no mês de abril, dia 14 de abril, eu vi que é uma data aí que vai ter um encontro. A minha Cecília vai fazer 10 anos. E eu costumo dizer que o nascimento da minha Cecília, da minha filha, foi um marco na minha vida como homem. Eu me recordo muito bem daquele dia em que no hospital em Dourados, no Mato Grosso do Sul, onde eu fui pastor, eu aguardava o nascimento da minha filha, junto com a minha sogra, junto com a minha mãe. E aí, lá naquele saguão, esperando, ela nasceu às 3 horas da tarde, e quando eu soube do nascimento dela ali, eu tive um pensamento. Algumas pessoas diriam, Deus falou comigo naquele momento. Eu tive um pensamento, Jonas, o tempo de ser menino definitivamente acabou. Ele já devia ter acabado quando eu me casei, né? Mas naquele dia, de uma forma muito especial, eu creio que Deus colocou na minha mente, no meu coração, de que eu estava recebendo um privilégio maravilhoso, mas uma responsabilidade. E o peso dessas duas coisas caíram sobre mim naquele dia. E eu disse a mim mesmo naquele dia, eu não posso ser mais outra coisa senão um homem, senão um pai para essa menina. E digo para vocês que uma das coisas que me marcou também no nascimento da minha filha foi o fato de que, quando então eu acompanhei, na verdade eu acompanhei o parto, né? O médico olhou para mim e disse assim, tu não vai desmaiar, né? Eu disse, tchê, eu sou lá de Cruz Alta, lá os homens não desmaiam por qualquer coisa, não é? Não vou desmaiar, doutor, não vou não, então tá. E aí eu acompanhei a cesárea, certo? Acompanhei aquele mar de água, de líquido que sai da barriga, né, da esposa lá na hora do nascimento com cesárea, né? E acompanhei aquela criança sendo tirada de lá e berrando, e berrava. A minha esposa, o sobrenome dela é Giuliani, certo? Então, grande parte da família é italiana. E italiano, você sabe que às vezes, lá de vez em quando fala alto, né? Dá um grito. E a Cecília puxou esse lado, né? Nasceu berrando, berrava muito.
E isso me preocupou no começo. Tiraram ela lá, limparam ela lá, colocaram aqueles canudos, né, para desobstruir as vias aéreas ali, e ela berrava, enrolaram ela, trouxeram ela para perto da mãe, né? E aí quando eu cheguei perto, e eu disse assim: Cecília, é o papai que está aqui. Imediatamente ela parou de chorar e fez aquela cara: eu conheço essa voz, eu conheço esse cara. Esse é o cara que tem me feito juras de amor nos últimos 9 meses. Esse é o cara que tem orado perto de mim nesses 9 meses. Esse cara é o cara que tem falado comigo durante esses 9 meses e dito que quando eu tivesse que sair, ele estaria ali por mim por toda a minha vida, ou pelo tempo que ele pudesse. E ali então se completou aquele sentimento que eu tinha, né? De que, Jonas, você precisa ser um homem melhor. Você precisa ser mais homem. Pela sua esposa que te deu essa graça de ser pai, pela sua filha que veio ao mundo. Você precisa ser, Jonas, aquele homem para quem a sua filha vai olhar enquanto você trata com a mãe dela. E essa é a minha oração desde então, que ela olhe para mim e diga: é um cara assim com quem eu quero me casar. Eu tenho que ser o homem que eu desejo que ela tenha como base para o seu esposo, para o pai dos meus netos. E isso é um grande desafio. É um grande desafio. Quem é pai, quem é avô, sabe exatamente o quão desafiador é isso, mas o quanto isso te impulsiona para ser ainda mais um melhor marido. Com certeza Deus tem me abençoado nesse sentido. Todas as vezes que eu me esforço nesse sentido de ser um bom pai, naturalmente eu me torno um melhor marido para minha esposa. E ela agradece. E ela agradece com toda certeza. Depois da minha filha, Deus me deu a graça de ter um menino. O meu pequeno Benjamin completou 7 anos no último dia 20 de fevereiro. E, bom, quando ele nasceu, veio outro pensamento muito forte. Você precisa continuar sendo cada vez um homem melhor. Mas agora, o objetivo ele complementa o objetivo que eu tinha com a minha filha. Agora eu tenho a missão de ser para o meu filho o homem que ele deve buscar ser também no futuro. Eu preciso ser diante dele agora um homem que ele diga: meu pai era assim. Que ele cante aquela música, sabe aquela música de César Passarinho, que eu sempre amei cantar, porque sempre amei o meu pai como um homem digno de ser imitado, né? Como é que diz aquela música? Que é para que digam quando eu passe. Eu sempre quis ser igualzinho ao meu pai. E quero que o meu filho tenha em mim, depois de Cristo, o homem em quem ele possa se inspirar em todos os sentidos. Não que eu, repito, e vou repetir isso muitas vezes, não que eu consiga fazer isso plenamente. E eu sei que vocês também, na luta de fazerem, não conseguem. Mas não há nada, nem ninguém que tire da minha mente que esse é um propósito maior na minha vida. Depois de servir a Cristo em todos os sentidos, em primeiro lugar como esposo, então como pai dos meus filhos. E do meu filho também tem uma história muito bonita que até hoje se concretiza, né? Quando eu pergunto a ele, quando perguntaram uma vez para ele, sem que nós tivéssemos jamais falado sobre isso: o que você deseja ser, Benjamin, quando crescer? Ele diz: eu quero ser pastor e bombeiro. E aí ele olhou para mim e perguntou: eu posso, pai, ser pastor e bombeiro? Eu disse:
Pastor já é bombeiro às vezes. Pastor já apaga uns incêndios, certo? Mas por que não? Jamais eu diria para ele, não, tem que escolher um. Quem sabe, né? Quem sabe um ministério aí onde ele possa servir como pastor e bombeiro. Ambas as coisas me enchem de orgulho, porque ambas as coisas existem para servir ao próximo e não para servir a si mesmo. São dois chamados que particularmente não são buscados por pessoas que querem servir a si mesmos. Ser pastor e ser bombeiro. São chamados para pessoas que querem servir aos outros. E por isso esse menino desde já me enche de orgulho por essas palavras. Bom, mas depois disso, depois dessas coisas, fique bem claro isso. Depois da minha função como marido, e depois de marido como pai, Deus me deu a graça de ser ainda, depois dessas coisas, pastor da igreja. Pastor da nossa amada igreja. Mas eu quero deixar isso bem claro. Como pastor, eu, Jonas, tenho total entendimento de que o meu ministério, ele está subordinado ao meu papel como marido e como pai, em primeiro lugar. A Bíblia me diz isso. A Bíblia diz isso sobre as qualificações dos presbíteros, né? Dos pastores. Os pastores, vocês sabem disso. Eles precisam governar bem a sua casa. E governar tem a ver com amar, se dedicar, se sacrificar, viver para a sua casa em primeiro lugar, e a partir dali viver também para a casa dos outros, para a família das outras pessoas. Então eu creio desta forma, que o meu ministério é posterior ao meu papel, ao meu chamado como marido e como pai. E não poderia ser diferente. Eu não poderia ser pastor se eu não fosse marido e pai. Eu creio nisso. Eu não poderia, de maneira nenhuma, cumprir essa função, sem antes cumprir as funções primárias. E além de tudo isso, desde 2022, eu ainda recebi a graça do Senhor também de ser chefe escoteiro. Grupo Escoteiro Luterano Horizonte, fundado no marco dos 200 anos da independência do Brasil, desde 2022, lá na nossa comunidade. Então nós temos um grupo escoteiro, no qual eu, junto com outros homens e mulheres, somos chefes e queremos abençoar a vida de jovens e crianças através desse trabalho. Bom, mas chega dessa apresentação, longa essa apresentação, né? Mas vocês... E talvez é agora que vocês pensem assim, mas esse pastor só veio falar dele mesmo. Esse pastor só veio apontar para ele mesmo como o homem, como o exemplo de homem. E é aí que vocês se enganam. Porque como eu disse para vocês, o conteúdo dessas palavras, eles não são o conteúdo da minha mentalidade, da minha vida, do meu pensamento, das minhas decisões. Esse é o conteúdo bíblico. Esse é o conteúdo da palavra de Deus para nós homens. Todas essas coisas que eu disse para vocês que são, nas quais eu estou empenhado, eu aprendi elas, eu recebi elas da palavra de Deus. E é de lá que todo homem deve receber então as suas convicções a respeito do que é ser homem, como diz o nosso tema, aos olhos de Deus. Mas muito bem, vamos começar então. Essa foi só a introdução, né? Pois bem, quem aqui é homem? Levanta a mão. Bom, acho que eu peguei alguns desprevenidos aí. Espero que sejam desprevenidos, ó. Eu vou mais devagar. Levante a mão quem aqui é homem. Muito bem. Que nasceu e o médico disse é um menino, portanto é homem. Tá? Não quem acha, não quem quer ser, não quem pensa ser, mas quem é homem. Que bom que vocês levantaram a mão. Veja, eu sei que isso pode parecer muito lógico, né? Uma coisa muito lógica e racional. Mas eu tenho certeza que você sabe que os tempos que nós vivemos, esses últimos dias,
Eles são tempos terríveis, como disse o apóstolo Paulo, e nesses dias nem mesmo a lógica e a racionalidade, né? Nem mesmo a ciência, tão lógica e racional hoje em dia, é levada em consideração, especialmente nesses assuntos. Portanto, é sim preciso perguntar: quem aqui é homem, nasceu homem? Quem tem aquele par de cromossomos irrevogáveis, X e Y, com as mesmas características físicas do primeiro homem a pisar nessa terra criada por Deus? Que homem foi esse? Adão. Características essas que estão descritas na Bíblia como um homem que foi moldado, um homem que não surgiu por acaso, um homem que foi criado pelas próprias mãos do Criador com um propósito. Um homem que, eu repito, tem características físicas e biológicas pensadas, projetadas, e por isso são tão maravilhosas, porque há um Criador por trás delas. Um homem que foi feito para ser diferente das mulheres. Entendam muito bem, não melhor, nem com maior valor, mas simplesmente diferente das mulheres, com características diferentes, com funções diferentes dentro da criação. Características essas, meus irmãos, que nós sempre devemos lembrar, faziam parte daquilo que lá na criação Deus disse que era muito bom. E portanto, nenhum cristão no mundo pode ter dúvidas de que era muito bom, de que é muito bom e de que sempre será muito bom que homens sejam homens e mulheres sejam mulheres. Isto é muito bom, disse o Criador de todas as coisas. O contrário disso, ou algo diferente disso, nunca será bom. Diz a palavra do Senhor que todos nós conhecemos. Que todos nós conhecemos. Eu falo, portanto, de características, meus irmãos, que todos os homens tiveram, têm ainda hoje, com apenas uma grande diferença, mas essencial diferença. Nós nunca seremos, por enquanto, nesta vida, nós nunca seremos como o homem que Adão foi, certo? Mas nós somos iguaizinhos a Adão no homem que ele se tornou. Entendem o que eu quero dizer? Vou repetir. Nós não somos e não seremos nesta vida homens iguais a Adão, ao que Adão foi antes da queda. Mas nós somos completamente iguais a Adão no homem que ele se tornou após a queda em pecado. Nós somos fracos, nós somos limitados, nós somos pecadores, nós temos uma natureza pecaminosa que é muito forte dentro de nós. Nós não temos condições de vencer completamente as tentações, o pecado e a morte. E é a partir desse reconhecimento que eu quero dizer mais uma vez para vocês, reconhecendo que esse é o tipo de homem que eu sou e que vocês são aqui, não tem nenhum homem que é diferente disso aqui. Eu repito, eu não estou aqui hoje para apontar para mim mesmo como um modelo de homem, um modelo de masculinidade para vocês. Eu não estou aqui para afrontar vocês e dizer você não é homem como você deveria ser. Mas eu estou aqui para fazer a mesma coisa que eu preciso fazer comigo mesmo todos os dias. Eu quero confrontar vocês com as verdades que a palavra de Deus nos diz, para que nós possamos crescer como homens. Isso eu posso dizer, nenhum de vocês já é o homem que deveria ser, que pode ser, nem eu. Eu não sou o homem que eu poderia ser e que eu devo ser ainda. Mas eu estou nesse caminho, e o que eu quero que essas palavras de hoje, que eu vou dirigir a vocês, sirvam, é para que vocês se sintam de alguma forma inspirados, desafiados, a crescerem ainda mais como homens conforme a palavra de Deus nos diz.
Eu espero, portanto, lembrar ou reforçar na mente e no coração de vocês que existe sim um modelo de homem, um homem perfeito, um modelo de masculinidade que nós devemos conhecer, seguir e imitar em todos os aspectos, certo? Quero deixar bem claro desde já que existe sim esse homem, esse modelo de masculinidade, e que não é o que a nossa cultura está pregando. Não é o que vocês veem na televisão, na internet, nas revistas, nos comerciais de TV. Não é esse o modelo de masculinidade. Nem mesmo lá na academia, certo? Nem mesmo lá na barbearia, onde está cheio dos barbudos lá falando grosso. Nem mesmo lá vocês vão encontrar... Pastor lá barbudo olhou para mim com uma cara assim. Nem mesmo lá vocês vão encontrar esse modelo de homem perfeito. Mas ele existe. E ele precisa, repito, ser conhecido profundamente, não só de longe. E ele precisa ser seguido em todos os aspectos da nossa vida. E existe também, é claro, desde muito tempo, modelos que nós também precisamos conhecer, mas daí não é para seguir, não é para imitar, mas é para rejeitar, é para se afastar. Certo? Para que tudo isso faça bem para as nossas famílias, para a nossa igreja de maneira especial, para a nossa sociedade. Então eu vou começar, meus queridos, exatamente falando a respeito disso. Bom, abram as suas Bíblias, certo? Vocês viram, eu não vou projetar nada, eu não sou adepto das projeções, eu prefiro que vocês abram a Bíblia, leiam a Bíblia e prestem atenção no que eu vou falar, o mais rápido possível aqui para vocês. Abram as suas Bíblias no princípio, Gênesis 1, versículo 26. Eu vou usar aqui, pessoal, eu vi que as Bíblias aqui da igreja são na nova tradução na linguagem de hoje. Eu vou usar a Bíblia que eu estou acostumado, a Nova Almeida atualizada, mas vocês não vão ter prejuízo nenhum nisso, certo? É o mesmo texto, apenas algumas palavras mudam de tradução, mas o espírito é o mesmo. Gênesis 1, versículos 22 e 23. Vamos lá. Perdão, versículo 26. Gênesis 1, 26. Ok? Então, depois de Deus ter criado todas as outras coisas, Deus agora vai ocupar-se da sua grande criação, da coroa da sua criação, certo? Ele vai criar os seres humanos. E lá está escrito assim, vou ler aqui na minha tradução, vocês acompanhem. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Esse é o 26. E agora o 27. Assim Deus criou o ser humano, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. E Deus os abençoou, ainda diz o versículo 28. Então aqui, por que isso é importante? Aqui a gente tem a primeira referência a essa distinção tão óbvia, tão natural, entre homem e mulher. Há dois termos ali, esse é o primeiro momento em que a Bíblia usa dois termos distintos, né, para tratar do que hoje se chama de gênero, certo? Então, pastores, desculpem aí meu hebraico, certo? Não me corrijam, mas eu vou ler em hebraico aqui que diz assim, né? Então o termo lá para homem é zakar, e que obviamente se refere então a macho, a homem, a esposo, esse é o termo que está lá, e nekebá, fêmea, mulher, esposo, certo? Então essas são duas palavras que, vejam,
no 26º versículo da Bíblia, da revelação de Deus Todo-Poderoso para nós, no 26º versículo da Bíblia, nós já temos aí essas duas palavras que designam essa diferença entre os dois únicos gêneros que existem conforme a palavra de Deus: macho e fêmea, homem e mulher. Ok? Isso é importante? Com toda certeza é importante. Para nós cristãos é importante? Com toda certeza isso é importante. Mas agora então, dada essa primeira referência, vamos andar um pouquinho mais. Capítulo 2, agora sim, versículos 22 e 23. Vocês me ouvem bem? Está bem assim? Não estou muito próximo do microfone, não? Eu falo rápido mesmo, ainda mais porque senão nós vamos ficar 2 horas aqui. Ninguém quer isso. Gênesis 2, capítulos 22, versículos 22 e 23. Eu vou ler então, acompanhem lá. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse, essa é a hora que Adão vê Eva, a mulher mais perfeita que já existiu nesse mundo. Depois da minha esposa, eu sempre digo isso. Depois da minha esposa, com certeza, ela tem que, Eva era a mulher mais perfeita que já existiu nesse mundo. Adão olha para aquele florão de tropa e ele diz: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Aí na linguagem de vocês, talvez esteja mulher e homem, né? Na nova tradução da linguagem de hoje diz: será chamada mulher, porque foi tirada do homem. E é por isso que eu prefiro trazer essa linguagem, porque aqui se mantém um aspecto bíblico muito importante da linguagem, do hebraico, certo? Nessa tradução aqui, varão e varoa, ninguém usa mais essas palavras, se bem que eu conheço pessoas que são da Assembleia de Deus, e eles chamam, a esposa: ô varoa, vem cá, ô varão, vem cá, Mas eu pensa em vocês aí, chegar em casa, os homens aí que não estão com a esposa aqui hoje, chegar em casa e dizer: ô varoa, venha cá. Elas vão com certeza dar uma estranhada, Ou se você chegar e disser: ó, o pastor Jonas lá disse que você tem que me chamar de varão. Vai dizer: varão? Mas é um termo muito, muito correto. Biblicamente é correto porque ele mantém a raiz da palavra, certo? No hebraico nós temos 2 termos lá, que são, quem sabe aí, além dos pastores? Qual é o termo usado para homem nesse texto? Ish. Ish, certo? Ish é o termo. E para a mulher, para a varoa, Isha. Ou seja, veja que importante isso. No texto hebraico, no texto original, a palavra homem e mulher, elas têm a mesma raiz, elas são semelhantes, mas são diferentes. São semelhantes, têm o mesmo valor, a mesma importância, mas são diferentes. De certa forma, ali já se esclarece o que Deus queria com a mulher. Ish é uma palavra que, ao meu ver, é incompleta nesse sentido, porque aí vem o Isha, e aí tudo se completa. A grande obra da criação, qual é a última grande obra da criação? Qual foi a última coisa que Deus criou? A mulher. Ou não foi? A mulher. O grande finale foram vocês, mulheres. É por isso que eu gosto muito mais de mulher, da minha mulher, do que de homem, do que dos homens. Muito bem, vamos adiante. Mas por que isso é importante? Além de ser uma curiosidade bíblica e de uma importância bíblica, em termos de linguagem, pulem agora para o texto de 1 Reis 2, 1 e 2.
1 Reis 2, 1 e 2. Se alguém achar a página aí, passa para o colega a página. 1 Reis 2, 1 e 2. Já vou dando o contexto para vocês, está ali no subtítulo da Bíblia, né? Mas Davi estava próximo da sua morte. O rei Davi sabia que a vida dele estava chegando, que ele ia seguir o caminho de todos os mortais. E nesse momento, então, ele chama o seu filho, Salomão, certo? E vai dar orientações a Salomão. E ele vai dizer assim, o texto diz assim: quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais, portanto, tenha coragem e seja homem. Davi, no leito de morte, chama Salomão, seu filho, e diz, olhando nos seus olhos: tenha coragem e seja homem. E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Percebam o que isso nos diz, portanto, sobre o conceito bíblico do que é ser homem. Pergunto para vocês: será que Davi tinha alguma dúvida de que Salomão tinha nascido homem? Um homem. Será que Davi tinha alguma dúvida de que Salomão era um homem biológico, como se diz hoje? Que era um ser humano do sexo masculino? Será que ele tinha dúvidas? Não existe nenhuma razão para a gente acreditar, até por causa do futuro de Salomão, que ele não era, que ele não tinha nascido homem. Ele nasceu homem. Mas vocês não ficam com a pulga atrás da orelha, então, quando o pai de Salomão olha para ele e diga: meu filho, tenha coragem e seja homem? O que ele quer dizer com isso? Se ele tinha total certeza, sabedoria, de que Salomão já era homem, já tinha nascido homem, por que cargas d'água ele vai dizer para Salomão: seja homem? Por que um menino, um moço, precisaria ouvir do seu pai que era chegada a hora dele ser homem, se biologicamente ele já era homem? O que isso nos indica sobre o conceito bíblico de masculinidade, de ser homem? Entendam bem, portanto, o conceito bíblico de homem, ele sempre começa, é claro, com o biológico, certo? Ele sempre começa. Se você não nasceu homem, não há como ser homem. É o que diz a palavra de Deus, e eu creio nisso. Creio que vocês também creem, certo? Mas além de ter nascido homem, para ser um homem completo nesse sentido, segundo a palavra de Deus, é preciso ter algo mais. E esse algo mais tem a ver de maneira bem direta sobre o caráter do homem, e sobre a fé do homem, e sobre o relacionamento desse homem com Deus. É daí que vem o conceito bíblico do que é ser homem, além do biológico, além de ter nascido com todas as partes de um homem. Quando Davi fala ao seu filho, e quando Deus fala a cada um de nós, seja homem, ele está expressando essa questão, de que além de ter nascido homem, você precisa se tornar homem, através do desenvolvimento da fé, do caráter e do relacionamento como homem para com o seu Criador. Além de ter nascido homem, para ser um homem completo, eu repito, você precisa de algo que precisa ser desenvolvido, precisa ser exercitado, precisa ser buscado, certo? É isso que Davi está dizendo para Salomão quando ele diz: tenha coragem. Por que um pai diria ao seu filho para ter coragem, se ele não tivesse um desafio à sua frente? Não é? Quando eu saí de casa, viajando de Horizontina para cá, né, falei com a minha filha, dei as instruções para minha filha, né, chamei o meu filho, me ajoelhei na frente dele, sentei na frente dele, olhei nos olhos dele e disse: meu filho,
pai está saindo de casa. Você agora é o homem da casa. E ele já estufou o peito assim, né? O pai estava lá, né, pai? Tu viu? Já se botou, ele é escoteiro, já se botou em alerta assim, né? E aí eu disse para ele: e o que você tem que fazer então enquanto o pai não está aqui? E ele diz: cuidar das nossas meninas. Cuidar das nossas meninas, que são, né, a mãe e a irmã dele, né? E para isso é preciso coragem, né? Ou seja, ele vai ter que se esforçar nisso. Ele não, né? Por enquanto ainda não, né? Mas por que Davi disse tenha coragem? Porque esse é um aspecto, e eu quero falar de maneira geral agora, homens e mulheres. Eu creio de todo o coração que esse é um aspecto que às vezes nós deixamos meio nublado nas nossas reflexões sobre a vida cristã. A vida cristã demanda de esforço. A vida cristã demanda de coragem, de iniciativa. Foi muito bem lembrado, e nós luteranos sempre lembramos disso. A salvação não depende das nossas obras, em nenhum sentido. Mas os propósitos que Deus nos dá nessa vida, geralmente, demandam de esforço. O salmista lá diz, né? Uma só coisa eu quero. Qual que é o salmo aí, pastor? Que agora, né? Só uma coisa eu quero. E isto, essa é a palavra que me marca, né? Isto buscarei, viver todos os dias nos átrios do Senhor. Qual salmo é esse? Os pastores aí mais experientes vão lembrar. Mas essa palavra me marca. Uma coisa eu quero, ele diz para Deus. Mas ele não diz: Deus me dá essa coisa. Deus faça com que isso aconteça. Eu me vejo nessa posição, eu quero que vocês, homens de maneira especial, se vejam nessa posição. Uma coisa só eu quero. Eu quero ser um homem aos olhos de Deus, segundo o conceito de Deus. E eu preciso buscar isso. Isso não vai acontecer, né? Eu não vou acordar com o livro Seja Homem debaixo do meu travesseiro, vou dormir com e no outro dia, uau, agora eu sou homem, né? Não tem como. Ou eu vou estar andando na rua e um raio vai cair na minha cabeça e aí, uau, agora eu sou o homem. Não, se eu quero uma coisa, e essa é uma coisa digna diante de Deus de se querer, eu devo buscá-la, eu devo me esforçar, eu devo ter a coragem de exercitar isso todos os dias da minha vida. Paulo usou essa imagem, né, para os cristãos em geral. O atleta para a Olimpíada, o que ele faz? Ele exercita ao máximo. Ele não para de se exercitar o tempo todo, e é por isso que ele ganha a coroa das Olimpíadas. O homem que quer ser homem, desde que Davi disse isso, precisa saber, precisa se esforçar para isso, precisa buscar isso de todo o coração. Por isso, voltando à minha apresentação, como eu disse para vocês, eu creio que em primeiro lugar, antes de tudo, esse é o nosso chamado. Em primeiro lugar, sermos homens conforme o propósito de Deus. Certo? Compreendido? Então, vamos adiante. Agora, eu quero dar um salto aí no nosso livro, tá? Bem pertinho aí. 1 Reis, capítulo 2. Bom, perdão. Fiquem ainda aí, porque eu quero só acentuar o quanto a palavra de Deus, o quanto que eu estou dizendo aqui está na palavra de Deus, certo? Portanto, eu quero dizer uma coisa especial sobre essas palavras de Davi ao seu filho. Eu quero perguntar a vocês, homens, quando vocês acham que, de certa forma, Deus disse isso para cada um de vocês? Essa é uma reflexão de maneira bem básica que eu preciso que vocês levem daqui. Reflitam a respeito do seu relacionamento com as Escrituras. A nossa atitude como homens está intimamente ligada ao nosso relacionamento com as Escrituras. Basta vocês perceberem onde a Escritura não fala mais, onde a Escritura não chega mais, e vocês vão ver o tipo de homens que vocês encontram naquele lugar.
mas onde a palavra está sendo lida, estudada, aplicada, orada, amada, ali você vai encontrar um homem segundo o coração de Deus. Então, meu irmão, como eu disse antes, eu estou desafiando você a melhorar ou a crescer no seu relacionamento com a palavra de Deus. É lá. Não é no pastor Jonas, não é no seu pastor, não é nem no seu pai, nem em qualquer outra pessoa. É na Escritura, que a própria Escritura aponta que Salomão, eu e vocês encontraríamos todo o subsídio para aprendermos o que significa ser homem. E para isso tem que ter coragem. Tem que ter coragem de abrir mão de tempo, tem que ter coragem de abrir mão de lazer, de abrir mão de um monte de coisas para ter o seu tempo com a Escritura Sagrada, para ler a sua palavra, a palavra de Deus. É preciso ter coragem. Por isso, num dos estudos que eu fiz lá com os leigos, eu disse assim: só os homens, esse desafio é só para os homens, certo? Quem não é homem aqui não precisa ler a palavra. E aí, todos eles estufaram o peito também, né? Como assim, pastor? Todo mundo aqui vai ler, né? Um olhou assim para os outros e disse: todo mundo vai ler, né? No grupo de estudos dos grupos familiares, eu fiz o mesmo desafio. Eu disse: só quem tem coragem, vamos ler a Bíblia esse ano inteira. Quem não tem coragem, eu disse, não precisa. Certo? Digo mesmo para vocês aqui, certo? Quem é homem aqui, tá? Aprimore o seu relacionamento com a palavra de Deus. Cresça no estudo da palavra de Deus. Desafie-se. Mulheres, por favor, não cutuquem os maridos de vocês nessa hora. Não é para isso que vocês estão aqui. Encorajam os seus maridos. Sejam as auxiliadoras que vocês devem ser. E encorajem os seus maridos. Ajudem os seus maridos, porque essa também é a função maravilhosa que Deus deu para vocês. Ajudarem eles a serem homens. Não esperem que eles sejam homens prontos sem a ajuda de vocês. Vocês precisam ajudá-los. Ajudá-los, não cobrá-los simplesmente. Seja homem, rapaz. Ajude-o, coopere e valorize o esforço do seu marido quando ele demonstrar essa coragem e dizer: eu vou fazer isso. Não digam assim, mulheres, pelo amor do Senhor, vamos ver. Se o seu marido chegar em casa e disser: eu vou ler a Bíblia diariamente agora, minha esposa, não digam isso. Duvido. Cai todo esbuteado do bolso do cara. O cara chega lá todo empolgado, todo: mulher, varoa, a partir de hoje eu vou ler a palavra de Deus todos os dias nessa casa. E aí a mulher, o que ela deve fazer? Ela deve dizer: que maravilhoso, meu marido. Pode me chamar de varoa se quiser. Que maravilhoso, meu marido. Como eu posso te ajudar nisso? Como eu posso te ajudar? Porque se ele fizer isso, principalmente a partir dessa palestra aqui, você sabe que ele está fazendo isso por você também. Porque não existe essa coisa de ser homem por si mesmo. Eu quero ser homem para que os outros homens me vejam como homem. Isso é outra coisa. Eu quero ser homem por causa da minha esposa. É para isso que você tem que ser homem, para sua esposa, não para outro homem te admirar ou qualquer coisa assim. Mas para que você cumpra diante de Deus o seu papel para a sua esposa. É por ela que você deve fazer isso. Faça isso, homem. E mulheres queridas, só de olhar aqui eu sei que vocês são encorajadoras. Façam isso com os seus esposos. Vamos adiante, tá? Qual é a hora limite aí? Deu já? Não. Perdão. Agora é a parte final, vamos dizer assim, certo? Eu vou partir para uma parte então. Eu disse para vocês que a palavra de Deus então é a fonte primária para nós aprendermos o que é ser homem. E eu disse para vocês que existem na Bíblia tanto os bons quanto os maus exemplos. E vocês vão achar curioso que eu vou começar pelo mau exemplo. E é curioso mesmo que o mau exemplo seja, na verdade, o mesmo homem que chamou Salomão no seu leito de morte e disse para ele: tenha coragem e seja homem. Davi.
certo? Eu quero que vocês abram o texto lá em 2 Samuel 11, 1 a 5. 2 Samuel 11, 1 a 5. Então, enquanto vocês procuram, como assim, pastor? Como assim? O senhor acabou de dizer que Davi fez uma coisa corretíssima, uma obridade excelente. Chamou o seu filho na chincha e deu a ele a letra. E agora o senhor vai acabar com o homem velho? Exatamente. É para vocês verem que nem para Davi eu posso apontar e dizer assim, ele é o modelo. Para vocês entenderem definitivamente que eu não estou fazendo isso comigo. Se eu não posso fazer isso com Davi, quem sou eu para apontar para mim e dizer para vocês que eu sou um modelo? Mas eu quero mostrar para vocês, na fraqueza de Davi, no pecado de Davi, o exemplo a não ser seguido. E eu vou fazer o seguinte, gente, eu não vou fazer um estudo exegético aqui, tá? Peçam para os pastores de vocês. Eu vou literalmente usar esse texto como pretexto para falar sobre o nosso contexto. Se os professores do seminário, se isso fosse transmitido e os professores do seminário vissem isso, paciência, porque vai ser proveitoso, eu garanto para vocês. Então eu vou usar esse texto como um pretexto para falar do nosso contexto. 2 Samuel 11, versículos 1 a 5, diz lá assim. Estou em 1 Samuel. 2 Samuel 11, 1 a 5 diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe e seus oficiais e todo o Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. E aqui já vem a primeira coisa que eu acho bastante interessante nesse texto. O texto diz literalmente que aquele era o tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. E o próprio versículo vai dizer que realmente, Israel estava em guerra, e Davi estava em casa. Ele enviou outros homens para a guerra. Imediatamente eu lembro daquela história dos cristãos 6 horas. Vocês conhecem? Cristãos 6 horas? O pessoal está indo para a igreja, passa na frente da casa do irmão da igreja e ele diz: 6 horas lá por mim. Péssima, né? Mas escreve o que o texto está dizendo. Vocês lutem lá por mim. Davi mandou outros homens para a guerra. Interessante, né? Abençoado congresso para vocês que se inscreveram. Muitos dos que não se inscreveram vão dizer, e não vão ir. Ou seja, estranho isso. O rei, na época em que os reis iam para a guerra, em que eles deveriam estar na guerra, em que ele como comandante, não só do governo, mas do exército, deveria estar lutando à frente dos outros homens, diz o texto que ele mandou outros, e ele ficou em casa. E aí diz assim: uma tarde, depois da séstia da tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Foi dar uma volta ali no terraço. E aí diz o texto: Davi viu uma mulher que estava tomando banho. E ele olhou bastante. Ele não virou o rosto, porque ele teve tempo de ver o que o texto descreve aqui, que ela era muito bonita. Davi mandou e ele teve tempo e ele tomou uma atitude ainda adiante disso. Ele não apenas desviou o seu olhar daquela mulher, como percebeu bem como ela era, como analisou bem como ela era, como ele tomou uma iniciativa, como ele teve uma falsa coragem no meu contexto. Que coragem mandar chamar aquela mulher? Eu creio que isso não tem nada a ver com coragem, né? E então Davi mandou perguntar quem era. Primeiro ele manda perguntar quem era, na verdade, né? Então disseram: é Batseba, filha de Eliã. E aí ele recebe uma informação que provavelmente o cara que deu a informação, ele já deu essa informação compreendendo
de certa forma, as intenções do seu rei. E que péssimo exemplo que um subalterno do rei tenha que lembrar o rei e dizer: ela é casada, ela é esposa de Urias, o heteu. Então o rei, que não foi para a batalha, que ficou em casa, sextando, passeando no terraço, chamou um súdito para perguntar para ele quem era aquela mulher que ele viu nua no outro lado da rua. E o subalterno, eu creio que este era um homem bastante homem mesmo, ele fez questão de dizer para ele: meu rei, ela é filha do fulano e ela é esposa do ciclano, certo? Mas o que Davi fez? Davi mandou mensageiros que a trouxeram. Ela veio, ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação, ou seja, ela estava no período fértil, por assim dizer. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. E aí, vocês conhecem o final da história, certo? Não preciso ler o final da história. E aí? O que esse texto nos diz sobre o nosso contexto? Eu digo para vocês, em primeiro lugar, que eu creio que esse exemplo, essa ilustração que Davi nos dá aqui é esta: que homens não podem estar em casa, ficar em casa, enquanto há uma guerra sendo travada. Certo? E o que eu digo e repito constantemente aos homens, quando eu prego para eles, é isso: não se esqueçam, não se iludam. Existe uma guerra, uma batalha sangrenta acontecendo ao nosso redor, pelo coração, pela mente e pela alma das nossas esposas e dos nossos filhos. E essa guerra, meus irmãos, não tem trégua. Lembra que eu falei para vocês que quando os meus filhos vieram ao mundo, Deus, de certa forma, estava dizendo: Jonas, começou a guerra. E esta guerra não tem trégua, ela não para. E um homem de verdade, segundo a palavra de Deus, portanto, enquanto essa batalha está sendo travada, ele não pode descansar, ele não pode tirar férias, ele não pode relaxar, ele não pode ficar dando voltinhas por aí, como diz o texto aqui, perdão, perdi a palavra aqui, no terraço, existe uma batalha, uma guerra acontecendo no nosso mundo a todo instante, pela mente, pelo coração e pela alma. Olhem para o lado de vocês, homens, e vocês vão ver muitos e muitos homens que já perderam ou estão perdendo essa batalha. Há muitos e muitos homens que estão num terraço, já estavam no terraço antes de se casarem, continuam no terraço depois de casados, vão morrer naquele terraço, enquanto a alma, o coração, a mente da sua esposa e dos seus filhos estão sendo dominados, estão sendo escravizados. E aí, os pastores sabem bem como é isso. Esse homem senta no gabinete pastoral na tua frente e diz: por que Deus permitiu que isso aconteça? Chorando, aí chora, lamenta. E aí, pastores, o que vocês dizem nessa hora? Eu me compadeço. Eu não olho para ele e digo: bem feito, tu não fez o teu papel. Isso me devasta como homem, porque automaticamente eu penso no meu papel como homem, automaticamente eu penso que a minha família poderia estar assim, que os meus filhos, a minha esposa, eu poderia ser aquele homem, eu tenho tudo para ser aquele homem, mas pela graça de Deus, eu estou buscando não sê-lo. Mas aí o que se diz aquele homem? É difícil, é muito difícil. E portanto, eu não quero que nenhum de vocês chegue a ser aquele homem no gabinete pastoral, com a batalha vencida. Eu amo fazer essa palestra e essa palavra justamente porque eu creio de todo o coração que Deus pode inspirar no coração de vocês essa vontade de ir à guerra.
e de não abrir mão de maneira nenhuma de vencer essa batalha pela sua esposa, pelos seus filhos, pela sua igreja, pela sociedade, pela Liga de Leigos. E aí vocês entendem, homens, falando de maneira especial, o que isso significa sobre a Liga de Leigos? A Liga de Leigos é o lugar onde você se junta com outros. Vou corrigir. De certa forma é melhor, eu vou corrigir. A Liga de Leigos deveria ser o lugar onde um homem que encarou a verdade de que ele precisa batalhar, de que precisa lutar, ele vai lá para encontrar outros homens que têm esse mesmo entendimento, e eles juntos, eles vão para a batalha, e eles juntos estão lá, acima de qualquer outra coisa, para encontrar nos testemunhos do Senhor, como disse Davi, a forma com que eles podem lutar e vencer essa batalha. A Liga de Leigos, eu tenho um sonho, disse Martin Luther King, eu tenho um sonho, que a Liga de Leigos seja nada mais, nada menos do que isso. O lugar onde eu encontre homens sedentos pela palavra de Deus, homens que de alguma forma digam para o pastor, me ajuda a ser homem. E eu vou dizer para ele, me ajuda também, porque eu também preciso de ajuda. Bom, e onde nós encontramos mais homens que queiram ser ajudados, que queiram ser homens e lutar pelas suas famílias? E lá na Liga de Leigos. É isso que eles fazem lá? Sim. Eles fazem outras coisas? Eles fazem. Eles brincam, eles jogam, eles comem, eles bebem. Mas acima de tudo, eles estão lá para se juntar com outros homens em busca de serem homens, com a coragem de dizer uns para os outros, nós não somos os homens que nós deveríamos ser, o que nós precisamos, onde nós precisamos crescer, onde nós precisamos batalhar mais. Eu tenho um sonho, que essa seja a Liga de Leigos Luteranos do Brasil.